Tem o texto de Lucas, capítulo 18, diz assim: e ouvindo, verso 36, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? O que era aquilo? Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse texto fala de uma percepção espiritual que o Espírito Santo colocou no coração do cego de Jericó. Ele era cego, mas algo de diferente aconteceu naquele momento. O Espírito Santo inquietou o cego para que ele perguntasse, tirasse a dúvida. Quando ele começou a ver os passos da multidão passando ali em Jericó, isso chamou a atenção dele. Ele já estava acostumado a ver passos, a ouvir passos. Ele já estava acostumado. O cego, todo cego, ele desenvolve a sua audição, ele desenvolve os seus tatos, né? Ele consegue ter uma percepção maior do que nós, do que você que enxerga. Então, ele desenvolve muito a sua audição. Então, é normal ele ouvir passos, mas só que aqueles passos, o Espírito Santo inquietou o cego. Inquietou. E aquela inquietação no coração do cego fez com que ele perguntasse às pessoas que passos que estava acontecendo. Alguma coisa o Espírito Santo inquietou aquele cego. Aquele detalhe lhe chamou a atenção. O modo como as pessoas estavam, aquele andar estava diferente. Ei, tem coisas que você percebe que é Deus que está inquietando o teu coração. Se Deus inquieta o teu coração para orar, ore, mesmo que seja alguns minutos, porque dali vai sair o teu milagre. Daquela oração que Deus está inquietando o teu coração, assim como ele inquietou, o Espírito Santo inquietou o cego, e ele perguntou o que está acontecendo, quem que está passando, e foi aquele momento que ele perguntou, é que foi a chave da vitória, aquela inquietação, aquele mover do Espírito, que fez com que o cego perguntasse quem está passando, o que está acontecendo, lhe gerou a cura. Da mesma forma, o Espírito Santo inquieta você para orar de madrugada, ore. Se o Espírito Santo te inquietar para ler a Bíblia, leia, mesmo que seja alguns versículos, capítulos, assim por diante, porque quando o Espírito Santo nos conduz, ele está nos levando ao milagre. O Senhor nos leva ao milagre. Ele poderia desconsiderar aqueles passos. O cego poderia desconsiderar. Nunca desconsidere o mover do Espírito dentro de você. Nunca desconsidere as orientações do Espírito Santo. Através daquela orientação que Deus está te dando, é que virá a tua vitória, virá a tua cura, virá o teu milagre. E você fica esperando que profetas falem contigo, fica esperando que pessoas te entreguem revelação, quando na verdade o Senhor já está inquietando o seu coração para que você receba a tua vitória e você está desprezando. Porque você se julga, muitas vezes, a pior pessoa do mundo para que Deus venha falar contigo. Mas não é assim. Deus fala com todo mundo. Ele falou com o cego de Jericó, ele inquietou o coração do cego de Jericó, e o cego de Jericó perguntou quem que estava passando. Quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e insistiu naquilo. Da mesma forma, quando o Senhor inquietar o teu coração para fazer algo, não olhe para o seu estado. Não olhe para a qualificação que as pessoas dão para você. Não olhe, não leve como laudo de avaliação o que as pessoas falam de você. Não use o que as pessoas falam de você como manual
de viabilidade para receber o milagre. Isso não é fundamento para a tua fé. O fundamento para você receber o milagre é a tua fé. O fundamento para você receber o milagre é a direção do Espírito Santo. O fundamento para você receber o milagre é a tua perseverança, como o cego de Jericó perseverou. Todo mundo dizia para ele: cala a boca. Em outras palavras, tu é um mendigo. O que tu está querendo do mestre? Você não tem nada. Você não é nada. Em outras palavras, as pessoas estavam dizendo isso para o cego de Jericó, porque naquela época as pessoas achavam, os judeus achavam, que aquela pessoa estava naquele estado porque tinha feito algum pecado, ou seus pais tinham pecado. Mas Jesus quebra essa história, ele quebra esse fundamento que até então havia, de que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É para que o nome do Senhor Deus seja glorificado na vida das pessoas. Toda vez que passamos por um momento de provação, de tribulação, aquilo não é o nosso fim. Não é o nosso fim. É o começo da vitória. Toda provação, toda tribulação, toda angústia não é o fim das nossas vidas. É sim o motivo para que o nome do Senhor seja glorificado. E foi isso que o Senhor Jesus, em outras palavras, disse para o cego de Jericó: o que tu queres que eu faça? E ele disse: que eu torne a ver. O Senhor, nesta tarde, está te dizendo que você tem o direito de chegar até o Pai, de pedir o seu milagre e receber a resposta das suas orações. Ele não é algo falível, é infalível chegar diante de Deus e receber a tua vitória. Resumindo a nossa mensagem, você que está entrando aqui agora nessa live, o cego de Jericó foi estimulado por Deus a perguntar quem era que estava passando. O cego de Jericó desconsiderou a avaliação das pessoas sobre si mesmo. Não interessava para ele o que as pessoas pensavam, que era mendigo, deixava de ser mendigo. Não interessava para o cego de Jericó se as pessoas estavam chamando ele como amaldiçoado. Não interessava para o cego de Jericó quantas pessoas falassem para ele calar a boca. O que interessava para Jericó, para o cego de Jericó, que estava passando ali a oportunidade dele receber a cura. Ele via a cura como o respaldo para ele perseverar. Ele estava olhando ali o seu milagre. Ele não estava considerando o que as pessoas estavam pensando a respeito dele, porque para as pessoas ele era um amaldiçoado. Para as pessoas ali, ele não tinha o direito nem de levantar a cabeça, porque eles os consideravam como um pecador amaldiçoado. Mas ele não fez a avaliação, não absorveu, não se alimentou do que as pessoas estavam analisando ou pensavam a respeito dele. Ele desprezou a avaliação de terceiros. É assim que acontece o tempo todo. As pessoas te avaliam pelos olhos naturais, te julgam pelos olhos naturais, e as pessoas quase que estão qualificando, querendo dizer se você tem direito ou não de ir para o céu, se você tem direito ou não de receber a bênção. Te julgam o tempo todo. E isso que aconteceu naquele tempo e acontece hoje em dia. Não use a avaliação das pessoas para dizer para você mesmo se você tem direito ou não de receber a bênção do Senhor. Todo mundo tem direito de orar a Deus e receber a sua resposta. Então você também desconsidere o que as pessoas falam a teu respeito e foque no teu milagre. Desconsidere o que as pessoas acham da sua vida e foque no teu milagre. Porque o cego de Jericó foi estimulado pelo Espírito. Então, portanto, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, vá atrás. Vai atrás daquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Se o Espírito Santo está colocando no teu coração para você orar de madrugada, ore. Se o Espírito Santo está colocando no teu coração para você jejuar, jejue. Se o Espírito Santo está colocando no teu coração para você subir ao monte, suba.
Faça aquilo que o Espírito Santo está te mandando, porque através dessa obediência virá o teu milagre, virá o meu milagre. E desconsidere as avaliações de terceiros. O que importa é que o olhar de misericórdia do Senhor está sobre nossas vidas. E não importa o que as pessoas nos avaliem, deixe de pensar de nós. Desde o momento que o Espírito Santo está falando contigo, agarre isso como oportunidade e obedeça a esse mover do Espírito, porque no final dessa tua obediência, da minha perseverança, eu vou colher o fruto da minha perseverança e você vai colher o fruto da sua perseverança, que é o teu milagre. O Senhor ainda vai te dar a honra de perguntar: o que queres que eu te faça? Essa é a honra que Deus vai te dar. Te perguntar a você: o que queres que eu te faça? É por isso que estamos aqui buscando a Deus em oração, meditando na presença dEle, porque nós cremos que Deus nos escuta. Nós cremos que o milagre de Deus está à porta. E não vamos desistir, porque assim como o cego de Jericó ouviu, foi estimulado pelo Espírito, e ele obedeceu à voz do Espírito, e seguiu aquela direção, perseverou naquela direção, e alcançou Jesus com a sua voz, com o seu clamor, e Jesus parou, e todo mundo teve que se calar e ver o milagre de Deus se manifestando ali naquele lugar. Todo mundo que criticou ali o cego, porque aparentemente aos olhos dos homens o cego era um amaldiçoado, era indigno de levantar a cabeça. Mas nós entendemos que a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Da mesma forma, levante a tua cabeça e siga as orientações do Espírito Santo, porque tu vai receber a tua vitória como eu também vou receber. Eu vou receber também, porque o Senhor todo dia me pergunta: o que tu queres que eu faça? Amém? E essa é a pergunta que o Senhor faz agora a você. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo e não está duvidando da palavra que você está ouvindo nesta tarde, o Espírito Santo te pergunta, assim como ele perguntou para o cego de Jericó: o que tu queres que eu te faça? Amém? Vamos fazer a oração final.